Fala galera, beleza? Aqui é o Maurício e no vídeo de hoje eu vim trazer então as operações feitas durante o dia, beleza? Na minha conta real. Eu já vou pedir para você se inscrever, deixar o seu like, ativar as notificações se você quiser saber quando eu lançar um novo vídeo. E se você puder, comenta, faz a sua pergunta aí, dúvida, crítica, sugestão, é tudo muito bem-vindo. Vamos lá então, eu vou mostrar para vocês primeiro como é que foi o meu dia de hoje, foi isso aqui. Eu tive um lucro bruto de R$26, um prejuízo bruto de 18, só que eu fiz besteira, essa segunda operação aqui foi uma besteira, e aí eu já vou comentar e explicar pra vocês o que eu fiz que eu não deveria ter feito. Então, eu voltei aqui o gráfico um pouquinho, só pra gente poder fazer um drama e você entender o que foi que eu tava vendo durante o dia, né? Isso aqui foi o dia anterior, e aí, durante o dia de hoje, a gente viu o seguinte, né? Ele abriu aqui e eu poderia ter feito uma venda no fechamento desse doji. Eu poderia, porque é aquele setup do doji que eu falei no último vídeo, se você não viu, assiste lá. Então poderia ter feito uma venda aqui com o alvo 2 vezes o risco para baixo, eu não fiz essa venda, eu fiquei esperando. E aí o preço me deu esse candle aqui, né? O gráfico ofereceu esse candle aqui. E esse candle ele era muito interessante na real, porque ele era um candle de baixa no meio das minhas médias e isso me oferecia um risco-retorno muito bom. E esse risco-retorno é de 2 para 1, porque toda operação que eu faço com 2 para 1, beleza? Então isso aqui era uma operação que poderia ter dado muito certo. E ele rompe, o meu stop fica aqui em cima, a 16,36, ele rompe, faz aquilo ali, desce, vai lá e bate no meu alvo, exatamente, aqui estão as ordens, tá, para vocês acompanharem. Então a venda foi batida aqui e o alvo estava aqui 2 vezes a amplitude desse candle, não 2 vezes o risco, 2 vezes a amplitude do candle. Então o risco, na real, ele seria 2 vezes a amplitude do candle, então você tem R$2 a mais aqui, beleza? E aí, por que a minha ordem não está executada 1 centavo abaixo? Porque quando eu coloquei a minha ordem, ele pulou a minha ordem. E ele não executou, ele pulou, eu falei, pô, não acredito que pulou a minha ordem. Aí ele voltou, subiu, e aí quando ele subiu, eu subi a minha ordem para ganhar 1 centavo a mais, basicamente foi isso, beleza? E aí o dia se desenrolou aqui, teria um outro setup de venda aqui que eu já não estava mais afim, já deu meu alvo aqui, eu não queria mais operar. E aí foi até bom, porque seria mais um stop. E esse outro aqui também, ele até chegaria a dar um lucro. Isso aqui seria um outro setup de venda, mas era muito improvável de acontecer, porque o meu objetivo seria 2 vezes o risco, né? E aí que estaria lá embaixo. Eu achei difícil disso acontecer e já não me interessava mais operar EQTL. E essa operação hoje, ela me ofereceu R$26 de lucro, beleza? Foi a operação vencedora que vocês viram ali. E aí, além dela, eu fui operar então GGBR. E GGBR, eu vou ser sincero, eu operei mal hoje. Na verdade, eu fiz uma coisa muito certa, que aquele primeiro candle do dia que eu não vendi na EQTL, eu identifiquei ele aqui com as minhas médias lentas abaixo, a minha média rápida abaixo da média lenta, não importa a direção delas nesse setup, a gente vende o rompimento da mínima e o alvo é 2 vezes o risco. Então, deixa eu apagar isso aqui e isso aqui. Então eu tinha um alvo muito bom desenhado aqui em 9,60 com stop em 9,91. Então eu botei a minha venda ali embaixo, apertei o botão, ele executou perfeito, chegou bem perto do meu alvo, voltou, meu stop ficou parado ali como deve ser. Ele fez esse candle branco e eu pensei, cara, se ele rompe a máxima desse candle branco eu tenho problemas, porque a partir de agora eu sei que as médias estão apontando para cima, então o provável caminho, né, seria para cima nesse caso, principalmente depois dessa movimentação aqui de alta expressiva, até anulando isso aqui. E aí eu falei, bom, não tem o que fazer, esse é o setup, o stop fica ali, o alvo fica aqui embaixo. Só que ele foi lá, chegou bem perto do meu stop, desceu, caiu. E aí vem o erro, porque por algum motivo eu tracei o alvo errado e eu não sei o que eu fiz. E eu não saí dessa operação ali. Aliás, eu lembro o que eu fiz. Eu vi essa entrada, eu executei a entrada, como ele não pegou o meu alvo ali, eu movi e falei, cara, peraí, se ele fez esse candle aqui agora, a minha projeção não é mais 2 vezes esse candle número 1, agora ele é 2 vezes o candle número 4. E se hoje for um dia de queda,
se hoje for um dia de queda, eu já entrei antecipado e aí eu passo a arriscar 1,2% para colocar no bolso 4%, basicamente 3,5% de risco retorno. E aí eu desenhei esse alvo aqui e ignorei o alvo original da operação, e isso foi um erro. Eu não deveria ter feito isso. Eu deveria ter ficado na operação, mesmo com o estocástico lento apontando para baixo, dizendo que ele ia cair, as médias apontando para baixo. O preço continua fazendo o que quer, né? Ele não obedece setup só porque eu quero. Então ele subiu, voltou, fez aquele candle ali, fez esse. Quando ele fez esse, eu pensei, cara, agora isso aqui já é o meu setup de compra, onde eu tenho um candle de retração na direção oposta à média. Ela ficou verde aqui, eu deveria pensar em comprar o rompimento desse candle. E aí eu fiquei na dúvida, eu não sabia se eu descia o meu stop e entrava virado, porque estava dentro do meu gerenciamento de risco. Eu vou mostrar aqui para vocês. De 20 de risco, tá vendo? Então ele era um stop bem pequeno, na verdade ele era um stop de R$10. E eu falei, não vou executar o setup ali do jeito que tá, como eu testei. E aí ele fez esse candle, eu pensei, cara, agora se ele romper, ele vai fazer um estrago, e ele rompe. E aí, obviamente, eu me arrependi, né, de não ter comprado, porque ele foi lá, subiu e pegou a minha ordem, e mais do que isso, né, ele me estopou, e a operação que me daria o gain seria essa, onde eu recuperaria o prejuízo e ainda sairia no lucro. E não, eu fiquei com esse stop. E aí eu falei, tá, vamos analisar. Ele rompeu agora, então ele tá me falando que ele pretende subir para pelo menos 1,618, porque ele já rompeu o 100, então se ele me der uma retração aqui, eu posso comprar, né? E aí ele me fez esse candle aqui e eu pensei, o rompimento desse candle para cima vai ter um monte de ordem de venda e ele vai acelerar. E aí ele fez esse candle, eu falei, opa, esse é o candle que eu preciso, eu vou comprar esse rompimento com stop na mínima. E o meu alvo, então, eu tenho que traçar sendo 2 vezes a amplitude do candle, aqui em 10,42 com stop a 10,05. Só que quando eu olhei, eu parei, pensei, executou a minha ordem. E aí, quando eu olhei para o cenário e esse candle não andou como eu esperei que ele fosse andar, eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Afastei o gráfico e falei, putz, acabei de comprar o topo de um canal de baixa com estocástico sobrecomprado. Isso vai ser um stop cheio, essa operação tá errada e ainda é contra a minha operação do doji, onde eu teria feito uma venda aqui com um alvo aqui embaixo, em 2 vezes esse risco. E aí eu fechei a operação a mercado, e isso me deu então esse prejuízo que vocês estão vendo aqui de menos 6 foi dessa operação. E isso comeu o meu lucro, né? Eu tinha 26 menos 12, estava com R$24, estava com R$14, bonito, e aí isso reduziu o meu lucro para R$8 e eu cessei as operações do dia. Ele rompeu ali, e quando eu vi esse candle, eu vi ele se formar e eu pensei, eu deveria comprar esse candle, mas eu vou voltar e fazer o backtest do meu setup em GGBR, porque ele me daria o lucro, né? E aí esse aqui foi o meu terceiro erro operando GGBR. Se eu entrei, eu deveria, se eu tomei esse stop, eu fiz uma operação errada que eu não deveria ter feito, mas eu deveria ter comprado esse candle. E aí ele foi lá, ele bateria no meu alvo certinho e voltaria. E aí, essas foram as operações de hoje, beleza? E aí, novamente, eu queria mostrar para vocês a importância do gerenciamento de risco, porque eu fiz 3 operações hoje. Eu errei 2, acertei uma e ainda saí no lucro, né? Esse aqui foi o gráfico das operações, uma operação grande no lucro, 2 operações de stop pequeno, e no fim eu ainda tive lucro. Tá? O resumo foi esse daqui das operações do dia. E o gráfico completo está aqui para vocês verem novamente. Beleza? Deixa eu mostrar então só o... Cadê?
que gráfico de patrimônio. Então foi isso, durante o dia quando eu comprei, ele chegou a ficar lá perto de R$40. Foi muito perto dos meus 2 alvos, o que me daria R$45 de lucro no dia hoje. Porém, eu saí com apenas R$8. Beleza? Eu espero que esse vídeo te ajude de alguma forma. Se você gostou, deixa seu like. Eu já queria agradecer a todo mundo que comentou no último vídeo. Vocês me estimularam bastante a continuar com isso aqui. Eu espero que esse vídeo ajude vocês. Então, quem não está inscrito, se inscreve aí. Ativa as notificações se você quiser saber quando eu lançar um novo vídeo. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão é só deixar aí nos comentários. Espero que você tenha gostado. Vejo você no próximo vídeo. Valeu!